Estamos aqui com a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Vou compartilhar aqui na tela uma matéria que publicamos lá no nosso site, tratando sobre essa decisão que saiu no comecinho da tarde, né? Moraes suspendeu os decretos de Lula e do Congresso sobre o IOF e marcou uma audiência de conciliação para o dia 15 de julho próximo, né? O objetivo é encontrar uma solução negociada para a crise jurídica e política desencadeada pelas recentes mudanças nas regras do IOF. Tem aqui também, a gente tem um vídeo do deputado e líder da bancada, Lindbergh Farias, sobre essa questão. A decisão do ministro Alexandre de Moraes sobre o decreto do IOF tem consequências. No dia 22 de julho, vai ter que ser apresentado o relatório fiscal das contas do governo e essa decisão vai ter um impacto. Vai ter que ser retirado 10 bilhões. Isso pode significar mais contingenciamento, cortes em programas sociais. Outro ponto que eu quero destacar é que o texto constitucional é claro. É uma competência do Poder Executivo, estabelecido pelo artigo 153, inciso 5º. O Poder Executivo pode mexer nas alíquotas do IOF dentro dos limites estabelecidos pela lei. Tem mais. Tem uma lei de 1994, a Lei 8.894, que diz que o IOF é um imposto de caráter regulatório, mas que pode ser utilizado para política fiscal e monetária. É o parágrafo 2º dessa lei. Política fiscal é para arrecadação. Tem uma vasta jurisprudência do Supremo sobre isso. O que eu acho que talvez o ministro Alexandre de Moraes não tenha percebido, que por trás de tudo isso tinha um debate sobre o próprio Supremo Tribunal Federal. Tem uma turma que dizia, olha, é um absurdo o governo recorrer ao Supremo. É como se questionasse o papel do STF em relação ao controle de constitucionalidade, que é um princípio central de todas as democracias modernas. Na verdade, essa posição de alguns da extrema-direita, desse movimento bolsonarista, já vinha sendo expresso em vários outros episódios. No da Carla Zambelli, no caso do Ramagem, em que o parlamento, a Câmara, votou contra o texto constitucional e ficaram indignados porque eu recorri ao Supremo Tribunal Federal. Então, era isso que estava em jogo. Eu tenho receio que essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, ao não decidir, reforce esse ataque ao texto constitucional, às competências do Poder Executivo, mas também do próprio Supremo Tribunal Federal. Eu sempre achei razoável a ideia de você, em certas circunstâncias, ter negociações. Por exemplo, no campo dos direitos fundamentais, às vezes. Você tem certos princípios político-morais que estão plasmados no plano material da Constituição, em que não há um forte consenso sobre seu sentido. E, às vezes, vamos dizer assim, só para dar um exemplo, não há interesse da paz social, da ordem social, que um lado saia derrotado numa disputa. Então, você ter, às vezes, ambientes de negociação no plano do direito constitucional funciona para poder fazer valer a própria Constituição como instrumento de aplicação da própria Constituição. Às vezes, por exemplo, empresas ou particulares que conflitem com o Estado. Às vezes, muitas vezes, na maior parte das vezes, cabe negociação. Hoje, o Tribunal de Contas da União, por exemplo, tem uma unidade só para esse tipo de negociação. E tem sentido, todo sentido. Né? Agora, esse ambiente de negociação não pode chegar ao ponto de transformar a Constituição em mercadoria. Porque a Constituição não é mercadoria. Uhum. A Constituição, nos seus valores fundamentais, no seu núcleo duro, ela é indisponível. O Judiciário não pode dispor dela. E eu acho que é esse o caso. Eu tive a oportunidade de dar um parecer para o ministro Haddad sobre esse tema agora do decreto legislativo que suspendeu o decreto que modulou o IOF por parte do Executivo. Quem estabeleceu o limite de alíquota foi a lei e não o ato do Executivo. Com as características jurídicas que o IOF tem, a lei não estabelece uma alíquota certa, ela dá uma flexibilidade para exatamente ele poder ser utilizado como instrumento de política pública. Mas qual é essa flexibilidade? A lei estipula uma tarifa máxima, uma alíquota máxima. E o decreto do Executivo nada mais fez do que modular, permanecendo dentro do que a lei determinava. Portanto, e aí para explicar para as pessoas o que é a competência que a Constituição estabelece em relação ao decreto legislativo. O decreto legislativo, nesse caso, que é o decreto que suspende eficácia
de um ato regulamentar do Executivo é um ato que o parlamento tem para defender a sua própria competência de parlamento. E qual que é essa competência de parlamento? Uma coisa só. Só a lei, que é um ato do parlamento, pode inovar primariamente a ordem jurídica, ou seja, pode estabelecer de forma originária direitos e obrigações no sistema. Um decreto do Executivo não pode fazer isso. O decreto legislativo deve se cingir a este tipo de caso e de hipótese. O decreto legislativo não pode suspender um decreto do Executivo que esteja pura e simplesmente cumprindo a lei, como é esse o caso. Veja, Dai, os fundamentos que o parlamento deu para esse decreto legislativo que nós estamos tratando foi de que o decreto do Executivo desviaria a sua finalidade. Que ele seria usado para fins fiscais e não para fiscais, para fins de arrecadação. Esse tipo de investigação, desvio de finalidade, é algo que você tem que ir ao mundo dos fatos, apurar os fatos jurídicos, a faticidade da conduta, poder formular um juízo de legalidade ou de constitucionalidade. Isso não é papel do legislativo. Isso é papel da jurisdição, do judiciário. Por essa razão, o deputado, quando falou, Lindenberg Faria, está absolutamente correto. A invasão de competência do legislativo, da competência de dois poderes, da competência do executivo, porque suspendeu a eficácia de um ato regulamentar, e da competência do próprio judiciário, que é quem tem por função investigar questões de desvio de finalidade. República não é, nem deve ser, mercadoria para ser negociada. República é para ser observada e cumprida. E o papel do judiciário é ser o cumpridor desse princípio. É ser o garantidor da força da Constituição. É ser o garantidor da supremacia da Constituição nesse tipo de caso. Portanto, para mim, com todo o imenso respeito e admiração que o ministro Alexandre merece, errou. Não há outra palavra para dizer. Errou nessa decisão. Deveria ter cumprido seu papel. Não cabe ao judiciário agir por razões de disputa de poder. O judiciário age na política por razões de justiça. Isso não é algo novo. Isso está desde o início do período axial, 2.500 anos antes da gente. Ésquilo, quando produziu Orestes, que é aquela trilogia grega, que é considerada por muitos como o primeiro registro da fundação da política. Política entendida como estabelecer regras em torno de instituições sociais, a polis. A deusa Palatena estabelece que não deveria mais haver vingança, que era o modo como a aristocracia grega resolvia seus problemas, a aristocracia ateniense. Né? Matou meu filho, eu vou lá e mato teu filho. Né? Então, para parar com isso, a deusa Palatena fala um monólogo lindo. Né? E ela fala, não, precisamos estabelecer o julgamento público. O julgamento com uma certa racionalidade, com uma lógica em favor do coletivo, da polis. Né? Mas ela fala uma frase que pouca gente observa no meio desse monólogo. Não conspurquem a pureza das nossas leis com seus estratagemas. O que ela está querendo dizer com isso? O direito tem uma autonomia em relação à política. O direito não pode se realizar por razões de disputa de poder. Não é problema do judiciário equacionar problemas de disputa de poder. O problema do judiciário é ser um agente de justiça. Mesmo quando faz uma conciliação, numa ação de inconstitucionalidade, por exemplo, tem que agir por razões de justiça.